Eu fui médica, trabalhava em UTI, né? Sou médica, mas trabalhei em UTI. Fizemos operação Manaus, então quando acabou o oxigênio lá em Manaus, mandava os aviões da FAB lá pro hospital onde eu trabalhava, a gente atendeu, então assim, é cepa nova, não é, nós somos referências, o hospital que eu trabalhava era um dos hospitais que era umas maiores UTIs do Brasil, então a gente recebeu muito paciente com Covid, na época que ninguém sabia o que era ainda, a gente não sabia o protocolo, o que funcionava, o que não funcionava, vivemos a parte de não tem medicação, não tem respirador, quem intuba, quem não... Tipo assim, o que acontece agora? Não tem um leito. Você acha que foi feita um parênteses aí nesse assunto? Você acha que foi feita muita coisa errada ali na época do Covid? Eu acho que a gente aprendeu muito. Eu acho, assim, que... Infelizmente, a tentativa... E, assim, a gente... Porque, assim, saíam pesquisas do tipo, tal tratamento é bom. Aí a gente fazia. De repente, não, o tratamento não é mais bom. Então, assim, eu acho que a gente foi muito sentindo também no dia a dia, sabe? Então, a gente não sabia. A gente tratava tudo. É o que eu falava. As pessoas falavam assim, mas tal coisa falaram que não funciona. Eu falei, gente, mas até comprovar que não funciona, a gente faz. É porque eu acho que essa semana mesmo que eu vi alguém falando assim, uma publicação falando que foram entubadas muitas pessoas que não eram para ser intubadas. Porque a recomendação no início era intubação precoce. Era? Assim, né? O que acreditava-se era que uma intubação precoce salvava, você, né, protegia mais. Só que o que acontece? Quando você intuba também muitos pacientes, você expõe ele ao risco de uma infecção secundária, que é uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, assim, por exemplo, no início a recomendação era paciente saturando tal, menos, a gente já intubava. De repente mudou, não, vamos tentar evitar. A gente viu que, assim, né, vamos tentar evitar. Então, a gente foi aprendendo, foi uma escola a pandemia, né? E é por isso que eu falo, às vezes a gente fala assim, a gente venceu a pandemia. Não é muito venceu, porque a gente perdeu muita gente. Então, a gente não venceu. Exato, a gente passou pela pandemia, sabe? A gente não venceu ela. Porque levou muita gente que não precisava ter ido. Sim, com sabe? certeza. Então, assim, a Amanda da pandemia, ela com certeza adquiriu muita experiência para participar do Big Brother. Por quê? Porque no hospital, ambiente hospital, eu sempre falava, gente, quando eu me inscrevi, eu falava isso. Eu falava assim, gente, confinamento, vem pro hospital, pra você saber o que é confinamento. Entendeu? Porque a gente dormia num quarto com várias pessoas, eram 6 camas, tipo assim, eram 4 camas, 6 médicos, a gente também tinha que revezar a cama. Convivendo ali, com aquele estresse de hospital. Nós não tínhamos, na UTI, nós não tínhamos janela, na UTI onde eu trabalhava, pelo menos. Então, assim, era um ambiente que era luz ligada o tempo inteiro, barulho o tempo inteiro. Então, umas treta no hospital. Muito, entendeu? E aí, por isso que eu falo que a gente aprende a lidar com as situações. Porque é carteirada, é isso, é 15 especialidades em cima de um paciente, mas você que tá na UTI, você tem que definir o que fazer com o paciente e cada um vem dando um pitaco diferente. Então, é você aprender a lidar com opiniões diferentes, sem invadir o espaço do outro. Por quê? Porque não adianta você brigar, porque amanhã você vai precisar da ajuda dele para cuidar de outro paciente também. Gente, é um treinamento pro BBB. É muito treinamento. Eu falava assim, gente, quem viver no ambiente hospitalar sabe, está preparado. Porque é opinião diferente o tempo inteiro. É gente gritando, é gente isso, Então, assim, você precisa... É uma equipe multi, com várias pessoas. Você precisa pegar e concentrar. Você precisa saber o que é importante. Tem uma briguinha de ego também? Sempre tem. Tem, né? Sempre tem. E aquele negócio, eu vou brigar com essa pessoa que tá falando comigo porque ela se acha que é mais inteligente. Mas, assim, aí você tem que ter a noção do tipo, eu sei que eu tô certa. Eu posso escutar, vou fazer do jeito que eu quero. Por quê? Porque amanhã, talvez... Porque eu respeito o conhecimento que a pessoa tem. Sim. E amanhã eu vou precisar da ajuda dela. Isso é importante. É difícil, não vou falar que é fácil. Não é fácil, mas é importante. E é muito isso, assim, por isso que eu falo, algumas situações que eu via que desestabilizavam algumas pessoas no programa, não me desestabilizavam. Então as pessoas às vezes até falam assim, mas a Amanda não se envolveu em polêmica. Mas é porque eu falei isso na minha inscrição. Eu falei, vai precisar de... É uma qualidade, mas também pode ser um defeito. Eu falei muito isso, porque eu falei assim, que é você... Talvez eu minimize o problema dos outros. Por quê? Porque por eu lidar com algumas situações de vida ou morte, por umas situações assim, eu falo assim que talvez eu ver as pessoas brigando por comida não vai me desestabilizar. Por quê? Porque eu trabalhei com transplante também. Eu vi as pessoas, às vezes, se emocionando porque não conseguia tomar um gole de água. Se emocionando porque as pessoas na UTI, às vezes eu tinha pacientes e eu ficava numa ala que era de longa permanência. Então, as pessoas que tinham infecções mais resistentes. Usavam vários antibióticos mais fortes, então, mais graves.
E aí, então, os pacientes de longa permanência. Então, eu ficava com os pacientes 2, 3 meses. A pessoa precisava depois aprender a comer novamente, a andar novamente. Caramba. Então, assim, pra mim, muitas vezes, para participar do processo, eu comia sopa do hospital junto com o paciente. Ou, às vezes, eu não conseguia comer porque eu ficava me sentindo mal. Porque, às vezes, o paciente estava chorando porque não conseguia comer. Eu falava, cara, eu também não consigo comer hoje, não. Vou ficar aqui com ele conversando. Então, são situações que me prepararam para o programa. Então, assim, às vezes o pessoal brigava por ovo no programa e eu falava assim, gente, toma meu ovo. Eu falava assim, toma meu ovo. Porque não me estabilizava por causa da minha vivência anterior. Então, com certeza foi uma escola. Então, eu falo que no programa a gente leva todas as nossas experiências e são situações que muitas vezes eu nem percebia, sabe? Do dia a dia, assim, pra mim era tão comum no dia a dia da hospitalar que eu não percebia que era tão importante pra mim. Aí quando eu chegava lá dentro, eu falava assim, cara, você tá brigando por isso, não toma. Porque assim, e não era nada pensado, mas era assim, a da minha rotina, assim, do que eu pensava, do que eu acreditava, do que eu tinha passado antes de entrar ali. Então, algumas situações não me desestabilizavam, como desestabilizaram tipo, outras pessoas, né? Vem cá, e perrengue na medicina? Que passou muito perrengue? Primeiro pra me formar foi assim, gente, foi um perrengue só. Essa questão de procurar em anunciado. Eu já morei com tanta gente que eu vou falar pra vocês. Assim, já deu ruim assim, não? Já deu ruim de você olhar assim e falar, meu Deus, quem que é essa pessoa que tá na minha casa? Cara, isso é muito perigoso, né? Hoje em dia, muito perigoso. Eu acho que mudou um pouco as coisas. Hoje em dia eu não faria. Hoje a gente tem mais medo, mas assim, que na época era o que eu tinha. Então, assim, e eu sempre tive muita preocupação, porque eu sempre achei assim, que eu sabia que meus pais não tinham condições, e eu sabia que se eu pedisse pra eles, eles iam, sei lá, fazer o impossível. Então, eu não queria dar essa preocupação pra eles, porque eu já achava que era um privilégio eu conseguir estar estudando, sabe? Referente à situação da minha vida, eu achava que era um privilégio estar estudando já. Então, eu não queria dar nenhuma preocupação pros meus pais. Então, tudo que eu podia fazer, eu fazia, assim, sem avisar eles até. Então, assim, poxa, teve uma menina que começou a morar comigo, ela casou, tipo assim, resolveu morar junto com um namorado, e a gente ficou, assim, o aluguel do mês. Aí, então, assim, eu procurava nossos classificados. Então, eu morava com umas pessoas muito aleatórias. Que você, assim, trancava a porta do quarto e falava, Senhor amado, tipo assim, quando voltar, eu espero que eu ainda esteja aqui, sabe? Sério, então, nesse nível? Nossa, muito. De tu ter medo, assim? Já aconteceu também, do tipo, de eu pegar e... Eu não tinha condições de me inscrever, por exemplo, nos congressos, nas jornadas. Então, o que eu fazia? Eu participava da organização. Então, era assim, organização da urologia, a Amanda tava lá. Organização da dermato, a Amanda tava lá. Tipo assim, era áreas que eu fiz estágio, tipo, de neurocirurgia. Tipo assim, gostava? Nem sabia direito o que era, mas eu tava lá na época, sabe? Tipo, então eu sempre fui muito, assim, descolada, assim, eu sempre falei que eu faço o que precisa ser feito. E na medicina também foi assim. Quando tinha projeto de iniciação científica, então era assim, para requisito, saber inglês. Eu mal sabia inglês, eu me escrevia assim, ó. Mal sabia o português. Exato. Do you like cebol? Do you like cebol? Fine, thank you. Entendeu? É sua amiga. Minha amiga. Porque assim, teve uma vez, inclusive, que tinha um projeto que falava assim, que era um projeto que a gente recebia era uma verba de uma faculdade externa, acho que era de Yale, uma coisa assim. Era um projeto, assim, mó chique, assim. E aí dava uma bolsa de R$400. Eu falei, é minha. Eu falei, é minha. Eu falei, assim, ninguém me tira essa bolsa. Aí tava lá assim, primeira coisa, saber inglês, né? Aí eu falei assim, lógico que eu sei. How? The book is on the table, entendeu? Aí eu peguei e falei, não, eu sei. Aí fui lá. Me inscrevi, aí consegui passar, né? Nos processos seletivos e falei, beleza. Teve inglês no processo seletivo? Não, calma aí. Aí a primeira, você sabe falar inglês? Eu falei assim, com certeza. Entendeu? Bilíngue aqui. Aí, de repente, chegou na hora, assim, eles falaram assim, Amanda, beleza, a gente fez um mês do programa, assim, né, do projeto. Daí falaram assim, então, a gente vai ter agora a Catherine, que é lá de Yale, e a gente vai ter que apresentar o projeto. Eu falei, o quê? Eu falei assim, Aí eu falei, meu Deus, oh my God, né? Mas a Caterine fala português, né? Pelo amor de Deus, né? Oh my God, e aí? Falei assim, não, porque você vai ter que apresentar o projeto, os primeiros resultados que a gente teve. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí eu falei assim, aquele momento que você tenta sustentar a sua mentira, né? Que aí eu falei assim, cara, se eu falar agora que eu não tenho, eu tenho mais 6 meses de bolsa, vocês vão cortar minha bolsa agora. Eu falei, não. Eu falei, vamos lá, né? Aí fiquei um dia inteiro lendo o projeto, tipo assim, vou apresentar, tipo assim, né? Eu juro, eu decorei, assim, do tipo assim, eu já ia começar falando assim, primeiro que eu já falei assim, cara, eu vou inventar que eu tô meio doente, né? Porque assim, eu tô meio doente. I'm sick, but I am, sabe? Comecei a pegar umas frases aleatórias, assim,
pra falar sobre o projeto. Eu não tô imaginando. E aí, de repente, eu cheguei lá, assim, né? Chamaram na cúpula, quase uma cúpula lá da faculdade, assim, uma sala super chique, assim, uma sala nova, que eles guardam para as coisas especiais, né? Aí cheguei lá, tava todo mundo, assim, o diretor da faculdade. Eu falei, ai, fudeu. Eu falei, agora fudeu, né? Aí eu falei, não, Amanda, mas você decorou tudo, né? Aí eu sentei e falei, ok, né? Falei, ok, vamos começar, né? I'm ready! Vamos lá. Aí chegou a Catherine, né? Aí eu peguei e falei assim... Aí eu pensei assim, eu vou começar a ler tudo que eu... Tipo assim, eu decorei tudo, né? Aí eu falei assim, ok, vou começar e não vou parar mais. Não vai deixar nem a Catherine tirar dúvida. Sem perguntas pra Catherine, né? Aí eu falei assim, porque se ela fizer uma pergunta, eu não vou saber o que ela tá falando. Aí eu peguei e comecei assim, eu falei assim, hi, my name is Amanda. E antes de eu falar, ela começou a falar e eu falei... Eu não entendia nada do que ela tava falando. E eu falei assim, ela começou a me perguntar umas coisas e eu assim, ó... Eu falava assim, ai meu Deus, eu só sei falar do projeto. E aí, de repente, eu fiquei assim, eu falei assim, já sei, né? Eu vou fingir. Que entendeu? Ok. Aí eu ficava assim, yes! E eu ficava assim, e ela começava a me perguntar, pessoal, ela tá te perguntando. E eu assim, eu falava assim, gente, para de ser sem educação. A mulher tá falando, deixa ela falar. Tipo, ela quer se apresentar. Ladies first. Tipo, que isso? E eu assim, tipo... Eu não acredito nisso, cara. Juro, foi um migué tão grande. Mas deu certo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a fingir que eu tava passando mal. Aí eu comecei... Excelente ideia. Foi muito boa na época. Porque aí eu peguei... Aí na hora que chegou a minha hora, eu comecei a falar e ela começou a me interromper. Inclusive, Catherine, você foi muito sem educação. Porque sério, ela começou a me interromper. Será que ela percebeu que você não sabia falar inglês? Eu não sei se minha apresentação tava tão boa, eu tava curiosa pra saber o que era. Que aí eu peguei e ela começava a fazer perguntas e eu assim, ó. Aí eu não entendia nada. Aí de repente eu falei assim, Meu inglês é romeno. Eu aprendi na Romênia. Eu falei assim, Tipo, entrei num túnel, sabe? Gente, foi tão vergonhoso, eu juro.